Muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube aqui na BH News, canal 9 da NET e também pelo bhnews.tv.br. Hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro de 2011, teremos seleção brasileira entrando em campo contra a Argentina, o duelo entre Hever e Montijo. Será que o Montijo vai entrar de titular contra a Argentina, contra o Brasil, né? Lá em Belém? É a gente esperar para ver esse duelo entre o Hever do Atlético e o Montijo do Cruzeiro. Vamos destacar no programa de hoje tudo sobre Atlético, Cruzeiro e América, é claro, também sobre o esporte especializado. E você participa com a gente através do Twitter, no twitter.com/redesocialec e, é claro, no e-mail, no redesocialec@bhnews.tv.br. E nesta quarta-feira temos convidado especial também. Ontem recebemos o César Mutante e o Cristiano Tite, ambos lutadores de MMA. E hoje trouxemos aqui o Dr. Cornelis Springer para falar sobre a odontologia no esporte. Você que está em casa aí, pensa que o atleta tem que ir lá no dentista só para ver se o dente está branquinho? Não é assim não. A odontologia comprovou que o rendimento do atleta depende muito, né, do tratamento que ele dá à sua boca. E o Dr. Cornelis vai explicar tudo isso para a gente no programa de hoje. Vou dar bom dia primeiro, Cornelis, para a Bárbara Vasconcelos, primeiro as damas. Bom dia, Bárbara, e hoje com mais um convidado especial aqui no Rede Social. Bom dia para você, bom dia para o Cornelis, e é claro, um bom dia todo especial para você que nos assiste aí pelo bhnews.tv.br ou então pelo canal 9 da NET. E hoje o programa é interessante, a gente aborda todos os assuntos, né, Henrique? Pois é, bom dia, Cornelis. Cornelis que antes do programa falou assim, ó, menor de idade pode apresentar o programa. Aí, né, Bárbara? Eu já sou acostumado com isso, porque todo mundo fala que eu tenho cara de nova mesmo. Ninguém mas eu sabe sou que você tem 33 anos. Já tem 5 filhos e tudo mais. Eu tenho que elogiar, né? Já estou agradecendo e elogiando, né? Agradeço a oportunidade, viu, Henrique? Seja bem-vindo. Obrigada, que isso. Nós vamos conversar mesmo sobre a odontologia do esporte. Eu vou dar alguns toques para vocês, né? Explicar como que a odontologia pode, em certo ponto, até aumentar o rendimento dos atletas. Pois é, Cornelis, tem gente que pensa que ir ao dentista é o simples fato de deixar o dente mais branco. No caso dos atletas, qual a importância da odontologia no esporte? O tratamento é diferente. Uma pessoa comum, eu e a Bárbara, íamos ao seu consultório e um atleta de alto rendimento, né? É claro, nós estamos até tentando que essa especialidade seja reconhecida pelo nosso conselho, porque é um tratamento muito especial. O atleta, ele é por exemplo, um atleta de alto rendimento, igual os grandes jogadores de futebol, os grandes atletas de MMA, basquete, vôleibol e até mesmo o atletismo, tem uma influência enorme na odontologia, porque um dos fatores que a gente trabalha muito é com as lesões. Um atleta que está lesionado, vamos supor que ele teria um plano de tratamento dessa lesão de 1 mês. E talvez esse plano comece a se prolongar demais. 1 mês e meio, o atleta em tratamento, 2 meses. Por que ele está no departamento tanto tempo? Quando foram descobrindo, eram lesões em boca que causavam um acúmulo do sistema imune nessa região e impedia que o sistema imune fosse na lesão do atleta para fazer a melhora. Então, a partir dessas observações, a odontologia começou a estudar essa área. E isso já tem muito tempo, né? E os artigos mais novos, mais modernos, indicam, com estudos de pequenas quantidades de atletas, 20, 15 atletas, que esse potencial pode ser aumentado. Por exemplo, quando a gente coloca um atleta em desenvolvimento do trabalho dele, ele primeiro tem que... o atleta veio de fora, começou a entrar no clube aqui do Brasil. Ele tem que fazer um tratamento de resistência primeiro. Então, nós vamos fazer tratamento... A fisiologia, o fisiologista, o educador físico, começa a fazer um tratamento com ele de, vamos supor, andar durante 10 quilômetros de caminhada. Por quê? Porque a gente vai trabalhar primeiro com a parte de resistência do atleta. Então, você não pode pôr potência, você não pode fazer ele correr, você não pode pôr força nele. Então, essa é a hora que a odontologia tem que entrar para fazer todo o manejamento e a adequação do meio bucal, para que esse atleta, quando entrar na fase de treinamento de potência e de força, ele não tenha nenhuma lesão bucal. E isso também inclui, por exemplo, o dente ciso. O dente ciso, quando está impactado dentro da mandíbula, ele causa uma fragilidade dessa mandíbula. Isso é muito importante para os atletas que recebem muito impacto. Jogadores de basquete, goleiro de futebol, os próprios zagueiros, lutadores de MMA ou de artes marciais, sendo ela qual for. O impacto, quando vem na mandíbula e a gente tem o dente ciso incluso, existe um grande número de fraturas da mandíbula. E isso deixa o atleta, às vezes, 7, 6 meses fora da competição, né? Às vezes está numa competição importante. Então, são muitos detalhes que a odontologia entra
dentro dos clubes, dentro das academias, para orientar os atletas. E é lógico que o Brasil é mais atrasado nisso, né? Então, agora nós estamos entrando com força nisso, já temos uma equipe de dentistas trabalhando com isso no Brasil, professor Eli Lama em Curitiba, o dentista do Atlético Mineiro do Cruzeiro, eu estou aqui em Minas Gerais também, né? Desenvolvi uma empresa de protetores bucais também, que nós vamos comentar isso depois. Então, já existe uma equipe toda, tem um pessoal de São Paulo, do CETAL, um pessoal muito forte, o professor Barberini também, na USP. Então, são equipes de dentistas que estão voltando para essa área, né? Bacana. Bárbara, pergunta? Tenho sim. Porque o protetor bucal era mais comum da gente ver nas bocas aí dos atletas de luta, né? Aí sempre que a gente assiste as lutas do UFC, de outras competições, de boxe principalmente, a gente vê aquelas bocas todas assim, inchadas porque tem aquele protetor dentro. Mas a gente está percebendo, pelo que você está falando, que isso já está crescendo para os outros esportes, né? Os goleiros, por exemplo, o Renan Ribeiro, o Louco Abreu, que também daqui a pouco a gente mostra um vídeo. Então agora todos os atletas estão se conscientizando que isso é uma parte importante a ser cuidada e também estão usando esse protetor, né? Isso mesmo. O que acontece? O protetor bucal, ele foi desenvolvido pelos boxeadores, tá? Em décadas atrás. Hoje em dia, o protetor bucal ele é específico para cada tipo de atividade. Então, um protetor para um lutador de MMA, ele tem várias camadas, ele é um protetor mais moderno, a gente chama de multilaminado. São várias camadas, umas sobrepostas às outras, para poder dar o volume e ele absorver esse impacto. Agora, para os atletas de futebol, por exemplo, a gente usa o protetor chamado de protetor leve, um protetor de 2 camadas, né? Porque não pode incomodar muito o atleta. Você não vai colocar um protetor de lutador de boxe no goleiro, né? Então ele vai ficar muito... E foi evoluindo, porque os protetores bucais, na verdade, eles, quando foram... imaginados pelos boxeadores, o que aconteceu? Eles eram vendidos pelas grandes empresas do tamanho PMG. Então, você até encontra isso no mercado hoje. Eu acho que deveria ser até banido isso, porque esses protetores, eles diminuem a performance do atleta. Eles fazem o atleta respirarem muito pior, causa muita salivação, fere a mucosa jugal do atleta, pode dar trauma dental esses protetores, além de atrapalhar com o mais importante, que é a nossa articulação temporomandibular, que é a articulação responsável pelo fechamento da mandíbula. E hoje nós temos vários tipos de patologias que são influenciadas pelo mau posicionamento dessa articulação. Hoje está muito comum todo mundo falar, não, você tem bruxismo. Bruxismo, o que é bruxismo? É uma disfunção dessa articulação. Então a pessoa range dente à noite, ou a gente com o estresse do dia a dia, toda hora a gente está apertando, fazendo apertamento dental, e isso causa um desgaste e um cansaço da musculatura facial, né? E para quem gosta de roer unha também? Também é um hábito nocivo, né? É um hábito que você trabalha, o seu cérebro ele manda uma informação para os músculos falando assim, olha, agora está na hora de descansar, você não está mastigando. Quem está roendo unha, o cérebro acha que a pessoa está mastigando. Então começa a produzir suco gástrico, começa a produzir várias informações do nosso corpo que vão orientar para que esse músculo não descanse. Né? Então isso, e os atletas começaram a acontecer isso com os atletas. Eles estão, você vê que às vezes a pessoa está na academia competindo com um colega, na própria academia mesmo. Eu puxei 40 quilos de supino, eu puxei 60. Quando você vê, o cara está fazendo uma força enorme na boca. Então eu tenho vários pacientes que trincam restaurações, trinca dente fazendo academia, ou que acontece algum acidente, fratura um dente. Então tem vários casos assim, dentes que foram tratamentos endodônticos, que é o tratamento de canal. Né? Naquela avaliação, né, que a gente costuma fazer, Cornelis, para entrar numa academia, a gente não faz o exame odontológico, né? Tem aquela ficha, você preenche, tem problema de coração, tem problema de respiração, você usa algum tipo de medicamento e não tem o exame odontológico, dentista. Você acha que seria fundamental que as academias se adaptassem? Isso, fundamental. Esse que é o meu trabalho. Eu estou tentando conscientizar as várias entidades do esporte, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, a gente está tentando fazer isso, porque deveria ter um exame mais minucioso nessa área, porque se a pessoa tem algum problema dental, ela está praticando esporte, o rendimento que ela está tendo não é igual ao rendimento de quando ela está tratada odontologicamente. Isso já é provado na Europa e nos Estados Unidos. Recentemente, a Associação Americana, a American Dental Association, né, eles deram uma reportagem lá, juntando vários artigos de odontologia do esporte do mundo e dando um parecer falando que é possível um aumento da performance do atleta, que os protetores bucais eles fazem que o atleta corra mais rápido e pule mais alto,
tá? Isso é, então, é porque fizeram um artigo pulando e correndo, mas se a gente fosse extrapolar para outras áreas, né, outros artigos, também a gente conseguiria provar isso, que os protetores bucais também aumentam. Aí a gente pensou, um protetor bucal vai aumentar a performance do atleta? Aí alguns artigos falaram que existe uma mudança, quando a gente coloca o aparato entre os dentes, existe uma mudança na musculatura, que muda a musculatura, que é o músculo milióide que a gente tem aqui embaixo, tá? E vai mudando a musculatura do trapézio, dos outros músculos do corpo, então muda o posicionamento do atleta no campo. Daí vem, né? Alguns atletas que falam. Tô gostando de ver a fisionomia da Bárbara. Não, eu tô esperando. Só o dente. Exato, eu tô esperando ele dar uma deixa pra eu falar que eu tô horrorizada. Porque às vezes a gente não faz ideia o tanto que uma coisa na boca muda todo o organismo. Eu tô horrorizada. Eu converso isso com os atletas. Não é só você. Os atletas falam, nossa, mas eu tenho nutricionista, eu tenho isso, o Cruzeiro tem podólogo, né? Eu tenho podólogo, poxa, mas ninguém nunca me falou isso, né? Então por quê? Porque eu acho que falta do profissional. A nossa área precisa explicar isso para as pessoas, né? Então, quando tem essa mudança toda, o equilíbrio do atleta é outro no campo. Aí alguns artigos falam da respiração. Com o protetor bucal, quando faz o relaxamento dessa musculatura, entra mais oxigênio. Se entra mais oxigênio no corpo do atleta, o que a gente pode inferir? Que o músculo está pegando mais oxigênio para transformar isso em energia. Vai ter mais fôlego. Então ele vai ter mais fôlego, ele vai ter mais energia, ele vai ter mais potencial. Só que isso são estudos que estão com 10 atletas, 15. Nós precisamos de um trabalho que tenha 120, 200 atletas. Então a gente tem que chegar nos grandes centros de treinamento, explicar isso, fazer um trabalho para a gente provar. Imagina o Brasil, provando mesmo com a quantidade de atletas, então a gente precisa do apoio das entidades também, né? Eu estou trabalhando um pouco meio que sozinho, a gente fazendo pesquisa com meus próprios atletas, converso com eles, grava vídeo. Então o meu protetor bucal, por exemplo, ele chegou no nível que ele chegou de acordo com meus atletas. Os meus atletas me ajudaram a produzir o meu produto, né? Então isso é muito importante a interação. Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, os protetores do Cornelis, da Bioforce, que é a empresa que o Cornelis criou para fazer protetores bucais. Vamos ver um vídeo que a gente separou do Louco Abreu. A gente está falando aqui que jogadores de futebol passaram a usar protetores bucais e o Louco Abreu fez um protetor lá na Bioforce e virou manchete lá no Uruguai. Põe o vídeo aí, Wander. Penal que pudo convertir, se le notaba que Abreu tenía en la boca algo diferente. Y bueno, ya se sabe qué es lo diferente que tenía Abreu. La gente del Botafogo le recomendó a varios futbolistas la utilización de un protector bucal, un elemento que en muchos deportes es habitual. En el fútbol no tanto, pero se está comenzando a usar protector bucal por parte de varios futbolistas. Lo cierto es que para darle un tono original, Abreu personalizó su protector. Van a ver, esta es la imagen tras el festejo del gol en la que se le nota que en la boca el minuano tiene un elemento. Ahí está, se le nota como la dentadura protegida. Van a ver el protector bucal de Abreu, que tiene la bandera uruguaya y el autógrafo, la firma del minuano. Un protector bucal que todavía no está a la venta, ya lo van a ver. Este es el protector, este es el elemento, pero que quizá en los próximos días também apareça à venda. Esse é o protetor bucal do Louco Abreu, personalizado. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, o Cornelis vai explicar pra gente como funciona, quem que desenha o protetor, vai falar tudo sobre protetores bucais. E tem jogador aqui de Minas, goleiro titular de time grande aqui de Minas, também usando o protetor lá da Bioforce e, né, com atenção redobrada aí na saúde bucal. Fique ligado, na volta do intervalo tem mais Rede Social Esporte Clube aqui na BH News.